Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui é seu amigo, o escritor Samuel Teodoro. Já escrevi livros, já escrevi artigos e também escrevo meditações. E dentre muitas meditações, centenas de meditações que eu já escrevi, eu vou recitar uma para você neste momento. Nós vamos começar com duas perguntas. As perguntas são as seguintes: por que os justos sofrem? E onde está Deus durante ou no sofrimento da ou na humanidade? Não poderíamos começar melhor sem citarmos o texto bíblico e citarmos esse personagem de um dos livros mais antigos, se não o mais antigo, dentro da literatura ou dentro da nossa Bíblia Sagrada. O seu nome é Jó. E esse homem, ele não foi de uma forma figurativa ou alegórica, não. Ele viveu realmente. Este homem que nós vamos começar a descrever um pouquinho sobre a vida dele para responder essa pergunta: por que os justos sofrem e onde está Deus durante o sofrimento da humanidade ou na humanidade? Começar da seguinte forma: Jó, capítulo de número 1 e versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero. Vai vendo as qualidades dele: reto, temente a Deus e se desviava do mal. Eu vou falar para você e você responde para mim, para que eu possa interagir, mesmo que você não esteja ao vivo, mas você vai interagir durante essa meditação desse vídeo. Quem é você? Aí você me responda. Por exemplo, se eu fosse falar, eu falar: eu sou escritor, sou evangelista, e ia falar minhas qualidades. Muito bem. E você? Quem é você? Quem é você? Aí você vai falar assim: eu sou pastor. Outros que estão me ouvindo falam assim: eu sou motorista, eu sou gestor, sou empresário, sou uma pessoa MEI. Outros vão falar: sou psicólogo, sou engenheiro, sou médico, várias outras funções. Muito bem. Quem é você? Vou novamente perguntar: quem é você? A resposta tem que ser da seguinte forma: homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Essas eram as qualidades do homem chamado Jó. Este era Jó. E quem é você? Fica a pergunta e você responda, e durante essa meditação você vai entender porque eu estou perguntando quem é você. Jó era este homem, sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Mas você sabe quem era Jó? Minuciando esses capítulos do livro de Jó, se nós formos minuciosamente descrever os 42 capítulos do livro de Jó, nós vamos ver que Jó era um homem muito rico, se não um dos mais ricos de toda a terra. Era um homem que tinha as maiores riquezas no seu tempo. Muito rico. Era um homem que tinha uma família exemplar. Era um homem que tinha um naipe de ser humano exemplar. Por quê? Porque ele era um homem justo perante a sociedade. Ele era um homem íntegro perante a sociedade. Ele tinha N qualidades. Ele era um homem de extrema envergadura na sua época. Se fosse nos dias atuais, ele seria com certeza uma das maiores personalidades do mundo. No poder monetário, na sua posição. Além disso, ele tinha tudo que uma pessoa e uma família deseja. Jó tinha. Jó tinha 10 excelentes filhos. Jó tinha uma esposa exemplar. Jó tinha riquezas. Jó era um homem de uma que a gente poderia falar, ele era um homem que não tinha vazio. Ele não tinha falta de algo aqui na terra. Mas, se nós formos ver, a maior qualidade de Jó não eram essas. A maior qualidade de Jó era sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal.
Certa vez, o próprio Satanás chegou diante de Deus e falou assim: eu vou tentar Jó. Eu vou tentar Jó porque o Senhor tem dado tudo para aquele homem. Por isso que ele é um homem feliz. Por isso que ele é um homem alegre. Por isso que ele teme ao Senhor. No capítulo de número 1 e no versículo de número 12, olha só o que vai acontecer. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor e começou os desastres a acontecer. Os filhos de Jó morrem. A sua riqueza se esfarela de uma hora para outra. Muito bem. Tudo de Jó não era sua família, seus bens, sua posição perante a sociedade. Embora tudo isso seja importante, o tudo de Jó era o seu Deus, sua fé inabalável. Isso era o tudo de Jó. Então, quando Satanás chegou diante de Deus, falou assim: eu vou tentar aquele homem, porque aquele homem ele é fiel ao Senhor, ao Deus, Criador dos céus e da terra, porque o Senhor tem dado tudo a ele. Então, vou começar a tirar para ver se realmente ele ainda teme ao Senhor. E você vê que o tudo de Jó não era a sua riqueza, não era a sua família, não era os seus bens, não eram os seus amigos, não era a sua parentela, não. O tudo de Jó era o seu Deus, que ninguém consegue tirar do coração do ser humano. E não conseguiu tirar também do coração de Jó. Jó perdeu. Vamos contar o que Jó perdeu. Jó perdeu os seus bens, rebanhos inteiros de animais, de uma vez para outra. Sumiu. De uma vez só, sumiu. Jó perdeu seus filhos. Seus 10 filhos morreram em um desastre. Jó perdeu a sua saúde. Foi afligido por chagas em todo o corpo. Jó perdeu a fé da esposa nele. Foi numa certa feita que a sua própria esposa pediu para ele renunciar ao seu Deus e morrer. Jó também perdeu o respeito. Já foi abandonado pela sua parentela e por seus amigos. Acabou o respeito pelo homem tão importante da sua época. Jó também perdeu a alegria das coisas nessa vida. Jó perdeu a alegria? Como assim das coisas nessa vida? Vamos ler. Jó capítulo 3, versículo do 1. Vamos ler até o 10 aqui, ou até o 8, para não se estender muito. 3 versículos só. Depois disso abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenhas cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. E assim Jó vai falando a sua tristeza. Jó só não perdeu 3 coisas. 3 coisas Jó só não perdeu. Vai gravando aí o que Jó não perdeu. Jó não perdeu a vida. Porque o Senhor Jesus falou para Satanás: você vai tocar em tudo que ele tem, mas na sua vida você não vai tocar. Na vida dele você não toca. Você tem permissão para tocar em tudo que você quiser, mas na vida dele você não tem permissão. Está lá escrito, capítulo 1, versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, vai nos dizer que o Senhor Jesus, ele tem a chave da morte e do inferno sob a sua autoridade. Muito bem. Jó só não perdeu a vida, porque Deus mesmo falou: você toca em tudo, mesmo menos na vida de Jó. Segunda coisa que Jó não perdeu: a fé inabalável no seu Deus. Jó não perdeu a fé no seu Deus. Capítulo 1 e versículo 22 do livro de Jó vai dizer o seguinte: e disse, olha o que Jó vai dizer: disse: no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá.
O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus fala alguma. Capítulo de número 42 do livro de Jó. E o versículo primeiro vai dizer o seguinte: então respondeu o Senhor e disse, bem sei eu. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Viu que Jó não perdeu? A vida, a fé inabalável e a esperança. Jó não perdeu a esperança. Jó capítulo 13 e o versículo 15 vai dizer o seguinte: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei nele. Jó não perdeu a esperança. Capítulo de Jó, capítulo 14, versículos 7 ao 9, vai dizer o seguinte: porque há esperança para a árvore que for cortada. Não é que foi, é que for cortada. Ainda essa palavra serve para você nos dias de hoje. Há esperança para a árvore que for cortada. Se por final ela vai ser cortada, há esperança. Ainda se renovará e não cessarão os seus renovos, ou renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos, como a planta. Se for cortada, há esperança para a sua vida. Jó capítulo de número 19, versículo 25 e 26 vai dizer o seguinte: ó que Jó vai dizer, não perdeu a esperança, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Jó não perdeu a vida, a fé inabalável em Deus e a esperança. Porque o tudo de Jó era o seu Deus. Aí eu falo para você, agora que você que está me ouvindo. Muito bem, você que falou quem é você. Quem é você? Aí você responde, eu sou uma pessoa isso, sou aquilo outro, sou evangelista, sou pastor, sou empresário, sou pai de família, sou pai, sou filho. Não sei quem é você. Quem é você? Se tirar isso de você, aí você fala para mim, se tirar isso, se tirar o meu pastor, eu sou empresário. Mas se tirar também o empresariado de você, quem é você? Aí você vai dizer assim, se tirar o empresariado de mim e se tirar o meu nome, eu tenho a minha família. E se tirar a sua família, quem é você? Aí você fala assim, aí eu perdi o chão. Tá vendo? Que você colocou tudo na frente do seu Deus. Jó colocou Deus na frente de tudo. E a humanidade está diferente nos dias atuais. Ela coloca tudo na frente de Deus, para depois colocar Deus. Não. O cristão, ele tem que colocar primeiro Deus na sua vida e depois vem as demais coisas, como está escrito no versículo. Buscai a Deus, buscai o reino do Senhor em primeiro lugar, e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muito bem? O tudo de Jó era o seu Deus. E o seu tudo? O que é? Que Deus, na sua infinita graça, venha te abençoar em nome de Jesus.